a song. Hallelujah. Aleluia, te louvo. Tá bom, amor? Assim? Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite, paz. Vamos estar de pé. Pai bendito, louvamos e adoramos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por nós estarmos aqui. Que o Senhor, Pai, conduza nossas vidas, conduza, Pai, essa aula. Obrigado por mais um módulo, Pai, da Escola do Reino, mais um módulo que inicia, mais um tempo que estamos aqui para aprendermos, para sermos instruídos. Eu quero te agradecer, Deus. Estávamos com saudade desse tempo, de sentarmos, Deus, como os crentes de Bereia, para estarmos examinando as Escrituras, para estarmos, Deus, nos apropriando daquilo que a Tua Palavra diz, para o nosso tempo, para a nossa hora e para agora, Deus. Nós cremos que muito, Pai, usaremos da Tua Palavra ainda, até que o Senhor venha, Pai. Por tudo nós queremos te agradecer por esse tempo, por essas portas abertas, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor, queridos. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és um Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo,
Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. Glória a Deus, amém. Pai, agradecemos a Ti, Pai, queremos trazer os nossos dízimos, ofertas, primícias, molas, e devolvermos, Deus, aquilo que é Teu, Senhor, para que possamos dar início, Deus, a mais um tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, você que tem dízimos, você que trouxe ofertas, deposite. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Alguém me confirma o horário aí, por favor? Até 10. Dá para ir até as 10, então a gente fica no meio do caminho. Amém. Glória a Deus. O meu está 8h18, achei que está muito avançado. Glória a Deus. Que bom nós estarmos aqui, mais uma escola, mais um módulo. E eu louvo a Deus porque hoje eu estava estudando, eu abri em 1 Coríntios, né, que fala sobre 12. Só que antes caiu aqui no 15, aí estava falando sobre a ressurreição dos mortos, etc. E nos deu saudade dos nossos cursos, que bênção. Glória a Deus, vamos estudar a palavra de Deus, amém, irmãos? Mais do que saber, é se mover de forma correta. Esse é o mais importante, amém? Não adianta a gente saber tudo e não se mover de forma correta. A instrução vem para alinhar a nossa movimentação, amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, carta de Paulo a essa igreja tão abençoada e ao mesmo tempo vivendo um tempo assim, né? Paulo ficou mais ou menos 1 ano e meio em Corinto. Foi uma das igrejas que ele mais gastou tempo e passou tempo, e alinhando algumas coisas de uma igreja que tinha muito, mas algumas coisas estavam fora de ordem, né? Nós vemos lá a questão da ceia e a questão dos dons espirituais também. Era uma igreja que tinha muita gente que se movimentava em dons, porém as coisas estavam desorganizadas, desalinhadas. E eu quero começar aqui falando um pouco sobre isso, né? 1 Coríntios a gente já vai ler. Mas o grande problema que nós temos hoje é a igreja não entender sobre os dons, né? Existe uma linha chamada cessacionista, aqueles que acham que os dons cessaram, né, no último dos apóstolos. Isso é uma doutrina, né, teológica, e uma doutrina que nós não acreditamos, porque acreditamos, né, nós vamos ver no decorrer da escola, que os dons eles foram entregues, na verdade, à igreja, justamente para que a igreja proclame e edifique o corpo, e que isso seja até que o Senhor venha, né, até que Ele volte. Mas existe uma doutrina, né,
gente chama dos cessacionismo, que eles falam, né, que a doutrina cessou, os dons cessaram, né? O último apóstolo a falecer, faleceu junto com ele todos os dons espirituais. Então, para a gente ver, quando a gente fala sobre qualquer um dos dons, né, que a gente tem aqui, dos 9 que a gente sabe aqui, a gente fala, mas será se a pessoa se move num dom, não se move, por que não se move? E tem gente, irmãos, que nem acredita que existe mais dom, essa é a verdade. Então a gente começa dizendo aqui que a igreja de Corinto era uma igreja fortíssima nos dons, né? E Paulo passou, uma das igrejas que ele passou mais tempo ali pastoreando, mais ou menos 1 ano e meio. E nesse tempo Paulo, ele construiu o entendimento. Se você pegar 1 Coríntios aqui, discorrendo, capítulo 12, ele vai falar sobre os dons, depois sobre a organização da igreja. Depois ele vai falar sobre o amor, que é a forma como os dons, ele também pode fluir, na verdade. Foi proposital isso aqui que Paulo fez. Depois vê que no 14 ele volta, falando sobre o dom, né, de profecia, que era superior ao dom de línguas. E você vai vendo aqui ele discorrendo no capítulo quase 14 inteiro. Então Paulo estava, na verdade, colocando em ordem, né, a igreja de Corinto, não só nos quesitos lá da ceia, mas também na movimentação dos dons espirituais, tá? A palavra dom, no original, no grego, ela significa carisma, tá? Isso aqui na palavra grega significa carisma. E carisma é um dom cedido por Deus, vamos dizer, por bondade. Deus nos entregou algo, amém? A Bíblia diz que, inclusive, né, a vida eterna, ela é um dom gratuito de Deus. Eu acho que eu anotei aqui, Romanos 6, 23, porque o salário, né, do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que a vida eterna é algo que Deus, um carisma que Deus nos entregou também. Então a gente tem que desmistificar essa questão do dom, porque a gente olha, né, o fulano que tem o dom, o pastor que tem o dom, o líder que tem o dom. Irmãos, todos nós podemos nos mover nos dons. Qual é o grande problema? Primeiro, não conhecemos os dons. 2 coisas básicas, na minha visão, que frearam os dons dentro da igreja. Primeiro, não conhecer. Então isso aqui, para esse que não faz mais importância. Lembra lá daquela igrejinha que a gente fala, né? Antiga não, a igreja do hoje, né? A gente vem para a igreja para buscar a nossa vitória. A gente vem buscar a bênção. E a gente se esquece que a igreja se move em dons. Os dons espirituais estão disponíveis para a igreja, tá? Então esse é um dos principais motivos pela qual a igreja não se move mais em dons. Por quê? Porque a igreja não sabe, não entende o que são os dons espirituais. Então se a gente não sabe, irmãos, a gente não acessa, a gente não toma posse, a gente não se move nos dons, ok? Esse é, para mim, um dos principais motivos pela qual a igreja, né, vamos dizer assim, está parada, ok? E também eu vou dizer, as nossas reuniões hoje, né, as megas igrejas, isso não é bom para o dom espiritual, você sabia? Porque Paulo disse assim, quando vós vos reunirdes, o que ele diz? Quem tem salmo, dá salmo. Quem tem cântico, dá cântico. Quem tem profecia, dê profecia. Isso não dá para acontecer numa igreja de 1000 pessoas. Então os nossos cultos, até de domingo, eles às vezes são prejudiciais aos dons. Isso não significa que não deve ter o dom, mas significa que nós precisamos sim proclamar o evangelho, pregar o evangelho, nos reunir como irmãos, né? O problema da igreja é quando se reúne para falar mal dos outros. Mas se a gente fosse para dentro da casa e falar assim, irmão, estou com a vontade de orar, vamos começar a orar aqui. Irmão, você ia profetizar para ele ia profetizar para você, ia ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, ia ficar uma cruzação de dom, ia ser uma bênção. Por quê? Porque isso acontece, né, em grupos menores,
ou não só grupos menores, em situações diferentes. Então, num culto, por exemplo, de domingo, claro que é muito mais difícil dos dons aparecerem. Só que agora em reuniões menores e também em situações diferentes, né, de um culto formal, os dons também eles podem o quê? Aparecer, ok? Eu queria colocar para você algo aqui que eu sempre estudei um pouco sobre dom. Na verdade, eu sempre estudei um pouco sobre muita coisa, né, irmãos? Eu gosto de estudar, eu sempre dou uma cavucada em algumas coisas. Se isso aqui saísse, seria melhor, né? Mas eu quero botar para você um negócio aqui. Quantos conhecem o candelabro? Acho que todo mundo, né? Vamos botar aqui, ó, uma haste principal, que é o pé do candelabro, ok? E o candelabro ele faz assim, ó. Certo? Então o candelabro ele tem quantas pontas? 7 pontas, ok? Das 7 pontas, o maior simbolismo na antiga aliança do Espírito Santo é o candelabro. Tanto que quando você chega em Apocalipse, diz que os 7 Espíritos de Deus, e que aquele que era semelhante ao Filho do Homem, passeia no meio das 7 igrejas, ou das 7 pontas do candelabro, apontando para os 7 Espíritos de Deus, que inclusive está na Bíblia, na palavra, amém? Então, quando o sacerdote, quando isso aqui era aceso, na verdade não era o homem que acendia, né? Quando um, né, foi tentar acender, botar fogo estranho lá, morreu fulminado, mas era o Senhor quem acendia isso aqui no tabernáculo. Então esse fogo aceso, ele era dentro do tabernáculo o simbolismo do Espírito Santo que havia de vir para habitar em nós. E nessa menorá, que eu chamo mais de menorá, né? Outros chamam mais de candelabro. Nessa menorá a gente vai ver o seguinte: aqui tinha 4 amêndoas nessa ponta, e em cada ponta aqui havia mais 3 amêndoas. Então vamos fazer uma conta do que essa menorá significa para a gente. Aqui nós temos 3 pontas, cada uma com 3 amêndoas, um total de 9. Aqui um total de 9. Quantos são os dons espirituais? 9. E o fruto do Espírito tem quantos gomos? 9. O que significa? Os 2 são do Espírito Santo. Então a menorá, ela significa o equilíbrio da movimentação do caráter com os dons espirituais, a vida do crente com os dons espirituais. Então todas as vezes que a gente olha para a menorá, a gente vê primeiro o Espírito, a representação do Espírito Santo, e essas amêndoas que estão aqui, as 9, apontam para os dons espirituais, e as outras 9 pode ser um apontamento para o fruto do Espírito. E isso significa que está apontando para um equilíbrio do movimento do Espírito Santo na vida do homem. Então a gente se move nos dons, mas se move no fruto. Se move nos dons, mas também se move no fruto. Ok? Agora olha que interessante. Se você pegar 9 com 9 dá quanto? 18. Com mais 4 dá quanto? 22. Se você pegar o alfabeto grego, ou melhor, o alfabeto judaico, são 22 letras do alfabeto judaico. O que o alfabeto quer dizer? Letras, frases, comunica. Então a menorá comunica para a gente, para o homem, que o Espírito de Deus precisa ter essas 2 asas, e o homem precisa, pelo Espírito, se movimentar, não apenas nos dons, senão ele se torna místico, mas também aonde? No fruto, que traz o que? O caráter de Cristo, o equilíbrio do homem, da vida do homem,
para com Deus. Então a menorá, ela está comunicando, ela está falando algo para a vida do Espírito, do homem com o Espírito Santo, ok? E nós sabemos, né, a aula é sobre dons, mas a gente precisa só dar uma pincelada, eu acredito que todos, né, saibam disso, que quando a gente pega a questão dos 9 aqui, a gente vai observar uma coisa: os dons, né, eles são dados de Deus para o homem, e Deus entrega o dom espiritual. Então a gente fala, todo mundo tem dom? Tem. Todo mundo deve ou deveria desenvolver um dom. Amém? Todo mundo deveria desenvolver um dom. Se não desenvolve, alguma coisa está errada. Todos, sem exceção. A Bíblia diz, né, nós não lemos, mas aqui no capítulo 12, que vai ser dado conforme for útil. Então ele pega o que? E distribui. Amém? Então, se a gente entende que os dons, eles são dados de Deus para o homem vai receber isso do Espírito para o quê? Proclamar o Evangelho. E em uma certa fração, alguns teólogos falam sobre, não alinhar o corpo, mas alguns falam sobre esse aperfeiçoamento. Eu acredito que mais os dons espirituais, ministeriais, na verdade, eles aperfeiçoam o corpo, né? A minha visão dos dons espirituais é para a proclamação do Evangelho, mais proclamação do que aperfeiçoamento, porque cada dom aí do Espírito de Deus, de Cristo, vai fazer uma função no corpo. Mas quando a gente olha para esta visão, que os dons vêm de Deus para o homem, nós sabemos que o fruto, ele é ao contrário, ok? Eu acho que todos aqui sabem disso. Então, os dons são dados de Deus para o homem. O fruto, ele é produzido do homem para Deus, é ao contrário, ok? Então, quando você vê lá, mansidão, Deus não vai te dar mansidão, não adianta você orar. Você é que produz isso para Deus, numa vida no Espírito. Bem-vindo. A faculdade é o treinamento de Deus, chamado terra. Então quem é que produz? Você. Então você quer um pouco, vamos dizer, mansidão, longanimidade. Eu quero ser longânimo. Deus me dá longanimidade. Não vou te dar. Através de uma vida no Espírito, do seu contato com o Espírito, o seu relacionamento com o Espírito Santo, o que acontece? Você produz isso para Deus e entrega para Deus. O que Deus te entrega são os dons, o que você entrega é o fruto. Amém? Por isso que tem que andar com o Espírito Santo de fato. Ah, Senhor, mas pastor, ele habita aqui dentro de mim, então o que ele está desenvolvendo em você? Amém? Ele tem que desenvolver algo em você através desse relacionamento. Amém? Vamos lá. Está entendido aqui então? Então a menorá, ela comunica através do alfabeto hebraico, ela comunica, né, a vida do homem no Espírito. Um homem que vive no Espírito, um homem que desenvolve um relacionamento no Espírito, é uma vida de equilíbrio, ok? Continuando, quando a gente pega e a gente fala, qual é o propósito, na verdade, dos dons? Vamos botar aqui, qual é o propósito dos dons espirituais? Como eu falei, no meu ver, é muito mais ligado à proclamação. A propagação do Evangelho é muito forte através dos dons, ok? Tanto que se uma pessoa ela opera, né, um dom de poder, vamos supor, um dom de milagres, ela operou ali, as pessoas podem o que? Ser testemunhas, e olha, ó, Deus está aqui e tal, mas o diabo também faz. Então para mim ela pode propagar o Evangelho, ela pode proclamar o Evangelho, os dons podem fazer isso, mas aperfeiçoar eu acho que seria uma palavra mais forte.
Então, ao meu ver, quem que na verdade iria aperfeiçoar? Os dons ministeriais. Por quê? Porque Efésios 4 vai dizer que é para o aperfeiçoamento dos santos. Ok? Então os dons, vamos ver aqui uma diferença antes da gente continuar. Quando a gente fala de dons, eu observo na Bíblia 3 divisões ou 3 categorias. Nós temos os dons ministeriais, os dons espirituais e os dons de Deus. Então vamos lá, você que está anotando, Efésios 4:11, ele está falando sobre Jesus. Eu acho que todos aqui também conhecem. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o prazo? Até quando? Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, quem deu esses dons? Efésios 4, quem foi que deu? Quem? Deus não, Jesus. Então a gente pega aqui o que? A diferença das 3 categorias de dons. Os dons ministeriais são os 5 ministérios. Eles não foram dados pelo Espírito Santo, eles foram dados por Jesus. Efésios está dizendo aqui que aquele que desceu foi o mesmo que subiu, e ele tomou as partes mais baixas da terra, foi lá e aquele negócio tomou o cativeiro, quando ele ascendeu, e ele deu dons aos homens. Ele quem? Cristo, aquele que tinha acabado de morrer e ressuscitar, que passou 3 dias no seio da terra, aquele que pregou em espíritos em cadeias, aquele que pegou e se tornou cativo em nosso lugar. Ele mesmo deu dons aos homens. Deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Então os dons, preste atenção nesse começo, os dons ministeriais foram dados por Jesus, ok? Meu quadro é sempre assim, né? Estou lembrando do pastor Douglas que fala: rapaz, ninguém entende teu quadro. Eu falo, mas só entendeu o que eu falo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, não estão? Diga que está entendendo. Está entendendo? Vai dar certo. Ainda bem que ele não está aqui. Então os dons ministeriais, eles foram dados pelo Filho, por Jesus. Os dons espirituais foram dados pelo Espírito Santo, tá? Aonde está, pastor? 1 Coríntios 12, 8 a 10. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência ou de conhecimento, o outro pelo mesmo Espírito fé, o outro dom de curar, o outro dom de maravilhas, outro de profecia, outro de discernir espírito, outro de variedade de línguas, e a outros a interpretação de línguas. Ok, só que olha o versículo de número 8, o que ele diz sobre esses 9 dons? Porque há um pelo Espírito. Então quem deu os dons espirituais, o César? O Espírito Santo. Amém? Então os dons espirituais está aqui, porque pelo Espírito é dado. Amém? E aí no terceiro, pastor, Deus também deu dons aos homens? Deu. Aonde está? 1 Coríntios 12, 28. A uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Ué, pastor, mas aí está misturando com o de Jesus.
Calma. Em terceiro lugar, doutores. Isso aqui não é o tema, não vou explicar, mas depois, milagres. Depois, dom de curar. Aí misturou com os dons ministeriais, dons espirituais. Calma. Depois, socorro. Não tem lugar nenhum. Depois, governos. Quem deu? Deus. Depois, variedade de línguas. 1 de Pedro 4:9. Sendo hospitaleiros uns com os outros sem murmuração, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence toda honra e glória para sempre. Amém. Então ele está falando já novamente aqui sobre administração. Isso significa, Jesus deu os dons ministeriais, o Espírito Santo deu os dons espirituais, e nós chamamos aqui que Deus deu os dons auxiliares. Ok? Por isso que socorro, governo, administração, quem entregou isso para a igreja? Deus. Amém, irmãos? Está muito rápido? Então vamos lá. Tem aqui amém? Vamos aqui pelo meu programinha que vai dar certo. Pastor, tá, então eu estou entendendo um pouco sobre os dons. A aula, ou a escola vai ser sobre esses dons aqui, os dons espirituais, os dons que o Espírito Santo entrega para a igreja, para a proclamação, tá, do evangelho dele mesmo, de Cristo, ok? Só que existe, lembra que eu falei, o cessacionismo, que a teoria que vai dizer, dentro da própria teologia, alguns calvinistas, da teologia reformada, eles usam isso demais, dizendo que os dons cessaram. Agora, quem fez a escola de pregadores aqui? Quem fez a escola de pregadores vai se lembrar quantas leis que nós tínhamos da hermenêutica lá, irmãos. Aquilo ali é a coisa mais fantástica para a gente interpretar, porque a hermenêutica bíblica é a doutrina que trata o quê? Da interpretação das escrituras, ok? E nós temos, irmãos, eu botei pelo menos ali quase umas 20. Lembra? A lei de primeira menção era uma de quase 20 tipos de interpretação bíblica. Qual é um dos outros tipos de interpretação bíblica? Está aqui naquilo que a gente vai falar do cessacionismo agora. Quando um dia me perguntaram assim, pastor, você acredita que existe apóstolo hoje? Claro. Você acredita que existe profeta hoje? Claro, óbvio. Não, mas eu não acredito. Aí esses dias eu estava na internet, eu não fico brigando na internet só de vez em quando, mas eu tenho um pastor de Curitiba que ele estava falando, metendo a marreta nos apóstolos. Aí eu falei assim, querido, aí ele botou assim, não, você já leu o livro do Nicodemos? Eu falei, não, porque é teologia reformada, eu não sou reformador, não sou da teologia, nem sou calvinista. Ele falou, não, você tem que ler, eu te indico e tal. Eu falei para ele assim, então agora deixa eu dizer uma coisa para você, você conhece a hermenêutica bíblica? Ele falou, conheço, claro, e é um homem bem... E aí eu falei para ele assim, então se você for nas leis da hermenêutica bíblica, e se você dizer que não tem apóstolos hoje, eu vou ter que dizer para você que o pastor está na mesma interpretação dos apóstolos, porque Jesus deu uns para apóstolos, profetas e pastores. Se não tem apóstolo também na interpretação, na lei da hermenêutica, não pode ter pastor então hoje. Então não tem nada. Se tem um, tem todos. Essa é a lei, uma das leis
da hermenêutica bíblica, da interpretação. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós vamos usar agora. Pastor, você acredita que os dons cessaram? Não. Por quê? Lei da hermenêutica. Uma das leis, qual é? 1 Coríntios 13, 8. Você que está anotando, eu vou ler aqui para você agora. 1 Coríntios 13, 8 diz assim: o amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinguido, o que é imperfeito será tirado. O que a Bíblia está dizendo aqui? Próprio Paulo escrevendo nos 1 Coríntios capítulo 13, ele está dizendo o seguinte: que quando vier aquilo que é perfeito, quem? Aí eles vão dizer sobre o templo lá de Jesus. Qual é a interpretação que nós temos? Quando vier aquilo que é perfeito, quem? O Cristo. O que a Bíblia diz que vai acontecer? Vão desaparecer, vão deixar de existir as profecias, vai cessar as línguas. Aí os calvinistas vão dizer? Então não existe mais profecia, nem existe mais as línguas. E aí eles usam o termo dizendo que os dons espirituais cessaram, que é a doutrina do cessacionismo. Cessaram no último apóstolo de Cristo, acabou os dons espirituais. Mas por que ele não acabou? Porque se eu for interpretar, usar a mesma lei de interpretação da hermenêutica, a Bíblia está dizendo que vai cessar a profecia, vai cessar as línguas, e o conhecimento desaparecerá. Se o conhecimento não desapareceu, a profecia também não desapareceu, e as línguas também não desapareceram. Ou desaparece tudo ou não desaparece nada. Lei de interpretação hermenêutica. Ou tem tudo ou não tem nada. Você não pode dizer que as línguas acabaram e que o conhecimento permaneceu. Não pode. A Bíblia está dizendo que 3 coisas iam acabar: as línguas, o conhecimento e as profecias. Então eles tiram a profecia, eles tiram as línguas, que está relacionado aos dons, e diz que só ficou o conhecimento, mas não pode, ok? Então a lei, do cessacionismo, que fala que cessou os dons, é uma lei controversa em todas as bases teológicas que eles usam, para dizer que não existe mais os dons espirituais. Porém a igreja continua tendo os dons, continua se movimentando, e quanto mais a gente se movimenta nos dons, mais a igreja ela é sadia. Se tiver ordem, como Paulo explicou, a igreja se movimenta de forma sadia, ok? Vamos lá, entendido aqui? Então, os dons não cessaram na morte do último apóstolo. Até os dias de hoje, eu tenho uma visão, quando eu falo das 70 semanas de Daniel, uma visão sobre esse texto que Paulo escreveu, porque esse cessar para mim não é na primeira vinda, é no seu retorno. E aí sim as profecias, porque ele vai estar aqui, tem alguns escatológicos aí que diz que vai ter sacrifício no milênio. Eu não acredito nisso, porque o próprio sacrifício vivo vai estar lá diante da gente. Então da mesma forma, você vai pegar aqui e vai dizer o seguinte: quando que as profecias cessarão? Quando o autor, o espírito da profecia estiver entre a gente, aí as profecias cessarão. Quem é o espírito da profecia? O testemunho de Cristo. Se Cristo vai estar no nosso meio, para que vai ter profecia, irmão? Para que vai ter língua se Cristo estará no nosso meio? Para que vai ter conhecimento se o próprio conhecimento, Cristo estará com a gente? Nós estaremos face a face com Ele, ok? Então existe um prazo de validade dos dons, sim, acredito nisso, mas o prazo não foi quando o último apóstolo morreu, como a teologia reformada diz. Ao meu ver, no retorno de Yeshua, quando ele chegar, tudo de fato vai cessar, porque a própria profecia vai estar diante da gente. Amém? Enquanto isso,
nos movemos ferrenhamente nos dons. Como eu amo, irmãos, falar sobre os dons e ver a igreja se mover nos dons, é fantástico. Glória ao nome de Jesus, amém? 1 Coríntios 14, 12, outro tópico, se você quiser anotar. Paulo fala algo muito interessante sobre crescer no dom, tá? Eu estou pegando tópicos assim, para a gente depois entrar lá no o que é, né, cada um e tal, nas próximas aulas. A gente está fazendo a introdução. Olha o que Paulo diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Que progredir é esse? Desenvolver o dom que há em ti. Eu vou dizer uma coisa aqui que tem gente que vai ficar, meu Deus, pastor, é desse jeito. Eu lembro a primeira vez que eu tive uma palavra de conhecimento. Eu falava, eu acho que minha cabeça está pensando demais. Eu acho que eu estou orando tanto, acho que eu estou num pouco tão de azeite, que eu acho que as coisas... Não, irmãos, era uma palavra de conhecimento. Eu falei, esse negócio é da minha cabeça. Como que hoje eu entrego as coisas de uma forma tão fácil? Porque eu desenvolvi o dom que Deus me deu. Pastor, você está me dizendo então que eu tenho que colocar para fora? Tem. E se eu errar, eu não vou ser chamado falso profeta? Ué, mas por que? Você só profetiza? Tem 9 dons, você só quer um? E depois nós vamos explicar por que Paulo fala que o dom de profecia é superior ao de línguas. Ele só é superior quando o de línguas não tem interpretação. Porque quando tem a interpretação, os dois cumprem o mesmo objetivo. Pastor, então você está me dizendo que eu vou ter que me jogar, cair no rio, vai. Ele está dizendo, olha que coisa fantástica, procurar e progredir. Isso significa desenvolver. Lembra que Paulo falou para Timóteo? Desenvolve o dom que há em ti, que foi o que? Te dado por imposição de mãos do presbitério. Por que a igreja não se move nos dons? Por causa disso, porque estão enterrando cada vez mais, porque não conhece. Às vezes, irmão, você tem uma palavra de conhecimento, irmão, pode ser na sua casa, para uma pessoa da sua família. Você fala, acho que eu estou pensando no fulano aqui. Não, irmãos, é uma palavra de conhecimento que Deus está te dando. Se você chegasse, falasse assim, ligasse lá para a pessoa e falasse, estou pensando algo ao teu respeito aqui, estou pensando algo ao teu respeito aqui. É verdade ou mentira? Vai falar, é verdade. O que Deus vai falar contigo? Olha aí, começa a desenvolver algo que está em você, porque isso testemunha a respeito do reino de Deus na terra. A pessoa que recebe, ela é edificada, isso proclama o reino de Deus na terra, isso propaga o reino de Deus na terra. Os dons espirituais não podem cessar até que ele volte, irmãos. O problema é que nós não conhecemos sobre os dons, por isso não nos movemos. O que Paulo, nós nem lemos, né? Mas tá dentro, vamos lá. 1 Coríntios, onde começa, 12:1, olha o que ele diz: a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais o quê? 1 Coríntios 12: não sejais ignorantes. Se a gente fala isso para um irmão da igreja, ele vai embora no mesmo dia. Mas Paulo falou para a gente, e ele não está agredindo a gente. Por quê? Escuta, sabe qual é o nome da palavra trevas no original? Ignorância. Você sabia disso? Então Paulo está dizendo, não fique em trevas. Paulo está dizendo, não ande na ignorância, na escuridão. Sabe o que Paulo está dizendo? A respeito dos dons, para a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muitos dons, só que a igreja estava uma bagunça. Um profetizava, o outro também, aquele negócio assim, sabe aquele culto?
A igreja de Corinto estava assim. Paulo falou, meu Deus, o que é isso aqui? Por um lado, Paulo olhou para Corinto, irmãos, ele ficou 1 ano e meio ali fundamentando. Ele olhou e falou, pelo menos tem uma coisa boa, estão se movendo, estão entendendo que existe os dons que estão disponíveis. Só que aí ele começa a pregar sobre os dons e dizer, peraí gente, vamos colocar a coisa em ordem. Aí ele fala, quando um profetizar, o outro espera, e ele foi colocando as coisas em ordem. Procurai com zelo, não sejais ignorante a respeito. Agora, pior que ser ignorante a respeito dos dons, é pensar que ele não existe mais. Isso é o pior. Então, a gente acredita que os dons estão aí, ok? Então nós já temos meio caminho andado. O que nós precisamos agora? Desenvolver o dom, querido. E isso é capaz, é possível, está acessível para nós. A gente vai falar sobre os 9 aqui, um a um. Você vai entender o que é uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, o que é discernimento de espírito. Você vai saber inclusive, né, o que é dom. As pessoas acham, né, dom de profecia, um levanta e começa a profetizar. Irmão, vai muito mais além do que isso. E aí eu quero colocar para você que antes da gente, né, ser ignorante, é melhor que a gente não saiba algumas coisas do que a gente não acreditar que eles estão disponíveis. Então eles estão disponíveis. O que a gente precisa? Desenvolver o dom que há em nós, progredir, avançar no entendimento dos dons, porque ele é necessário para a igreja, irmãos, é necessário. Agora pensa comigo, Deus tem os dons lá auxiliares, socorro, governo, administração, etc e tal. Por que alguns dons mesclaram, misturaram? Porque ele é o Pai, né? Então ele botou profecia, daqui a pouco ele botou governo, daqui a pouco ele botou cura, daqui a pouco ele botou administração, ele misturou tudo, por quê? Porque ele é o Pai, ele pode, né? Entendeu, manto? Só que olha o que acontece, Deus o Pai tem os auxiliares, que auxilia a igreja. Os dons ministeriais foram dados por Jesus para o aperfeiçoamento. Agora, quem ficou com a gente? Foi o Pai, foi Jesus ou foi o Espírito Santo? O Espírito Santo que habita em nós. E é o dom mais abandonado que existe, os dons espirituais. Por isso que quando nós estamos no culto aqui, irmãos, às vezes eu estou conectado, estou ligado. Por que eu não gosto de distração no culto? Por causa disso, irmãos, porque as pessoas perderam a sensibilidade. E Deus, irmãos, não fala com quem está muito ocupado com outras coisas. Né? Eu sempre brinco aqui, falo na questão da mídia. Quando eu vejo muita movimentação da mídia, eu falo, para, por quê, irmãos? Porque a gente não pode perder a sensibilidade por causa de uma foto. Ah, porque o fulano vai ver o story, irmão, se quiser ver, entra aqui na porta, vem para cá, não quero saber de stories. A gente vai fazer o que dá. Por quê? Porque a gente precisa estar conectado naquilo que o Espírito que não foi nos dado. O Pai se apresentou no começo, o Filho veio como intermediário, nos resgatou, mas quem ficou com a gente? O Espírito Santo. E Ele nos deu os dons espirituais. E a gente precisa se mover nesses dons. Agora, se não se relacionar, se não desenvolver, se não aperfeiçoar esses dons, irmãos, não adianta nada. Eu lembro, irmãos, as primeiras palavras de conhecimento que eu entreguei para pessoas. Eu lembro até hoje. Falei, meu Deus, o que eu estou pensando? O que é isso? Deus falou, vai lá naquela pessoa e fala isso para ela. Falei, eu vou nada. Por que hoje eu tenho facilidade, irmãos? Quando eu conecto, eu vejo que Deus falou, irmãos, eu não tenho dúvida, eu vou na hora. Eu não preciso dizer, assim te diz o Senhor, Deus está te falando aí. Eu vou lá e entrego, irmão. Não precisa de exibição também. Só que nós temos que desenvolver isso, desenvolver em nós. Eu não estou falando só que você tem que entregar, porque, por exemplo, o dom de fé, você não entrega nada, você recebe, é diferente. Diferente do dom de maravilhas. O que eu estou falando para você é que a gente precisa ficar conectado naquilo que Deus está movimentando no ambiente, naquilo que Deus está fazendo. Seja onde você estiver, irmão, você pode estar no seu trabalho, Deus te dá uma palavra de conhecimento lá para o seu patrão, lá para o seu amigo do trabalho. Você pode estar onde você quiser.
se a gente estiver conectado no Espírito, irmãos, desenvolvendo uma vida de devoção, uma vida, sabe, de inclinação, você vai, o Natan que fala que eu saio do elevador falando sozinho, não, estou falando com o Senhor. Por quê, irmãos? Porque a gente está conectado naquilo que o Senhor está promovendo, fazendo, falando, amém? Vamos lá então, pegou aí esse tópico, crescer no dom, progredir, desenvolver o dom, 1 Coríntios 14, versículo 12, já falei, amém? Uma coisa curiosa, que eu sempre gosto de botar nas aulas, né, essas curiosidades, você sabia que existe dom natural e dom espiritual? Isso é uma coisa que quase ninguém entende, ou às vezes visualiza, é uma coisa óbvia. O Chitãozinho Chororó canta, mas pouco ou muito? Muito. Pavarotti canta pouco ou muito? É crente? Dom natural. Um dom natural. Então os dons que são espirituais, eles foram entregues, né, por Jesus ou pelo Espírito Santo, vamos dizer assim, foram entregues, são coisas espirituais entregues à igreja para proclamação e edificação do reino na terra. Agora existe, né, vamos dizer assim, um talento, um dom que foi entregue a pessoas, irmãos, que não está ligado à espiritualidade, a Jesus, por exemplo, ao Espírito Santo. Então existem dons que são naturais e dons que são de parte espiritual. Ok? Outra coisa, isso aqui para mim é muito importante. Eu até nem ia falar isso, mas eu vou falar. Inclusive eu ia mandar uma mensagem para o meu antigo pastor hoje, falando sobre isso aqui, porque eu ouvi isso aqui na Assembleia de Deus, o tempo, e eu vou falar com ele, o tempo, a minha vida inteira eu ouvi isso aqui, irmãos. Só que uns bons anos atrás, bom não, mas uns 3 anos atrás eu me lembrei disso e fui estudar. Quando a gente pega aqui, olha que coisa interessante, Romanos 11, 29, eu vou até abrir aqui, Romanos 11, 29, olha o que a Bíblia diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Algumas versões vão dizer, né, inclusive também, que Deus não revoga dom, que dom é dado sem arrependimento. Eu ouvi isso meu tempo, minha vida inteira na Assembleia de Deus. E eu ficava pensando, peraí, como é que Deus vai usar um cara que está no adultério, está na cachaça? Como é que Deus vai usar um cara que está aqui, veio, né, para a igreja, etc., mas o cara está, né, ou a mulher, seja quem for, o jovem, está numa vida totalmente errada? E eu ouvi a minha vida toda dizendo que o dom é sem arrependimento, que o dom ele é irrevogável, que Deus não muda, não tira, não faz isso, aquilo. E aquilo, irmãos, eu cresci, porque por um lado que a Assembleia de Deus ela era muito rigorosa, eu falo, mas a Assembleia é rigorosa, mas se Deus não é rigoroso, porque o cara está por exemplo, o cara está aqui, está no culto, né, é pastor e está na cachaça, por exemplo. Mas que Deus é esse que está usando esse camarada? Então eu estou me ensinando errado. E eu passei, irmão, estudando teologia, eu passei em crise a minha vida toda pensando sobre isso. E eu ouvi meu antigo pastor falando, inclusive falou um dia para mim, os dons são sem arrependimento. E um cara muito estudado. Eu falei, mas eu não estou entendendo ainda, não consigo entender isso. Porque assim, claro que Deus pode, né, continuar usando. Você já viu lá quando o maior exemplo é quando você pega um galho, você corta da árvore, certo? Ele vai ficar seco na mesma hora? Não, demora o quê? 1 dia, 2, 3 dias. Assim é a vida do crente. Às vezes Deus já te deu uma podada, só não apareceu ainda que você está ficando meio enrugado, envelhecido, que você está morrendo, demora um tempo. Então é claro que às vezes Deus está tendo misericórdia, esperando a pessoa se arrepender. Então esse tempo Deus leva em consideração até que essa pessoa se arrependa, até chegar o momento que o cálice de Deus transborda e Deus
dá uma prensa na pessoa, ok? Só que quando a gente fala que isso aqui, o dom, irmãos, é sem arrependimento, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, irmãos, isso aqui não é para a igreja. Eu fui estudar isso a fundo, peguei os meus livrinhos de teologia antiga. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, não é isso que eu aprendi a minha vida toda. O que Deus está dizendo aqui, que o dom, quando ele é entregue, e que Deus não revoga o dom, isso Deus está falando de Israel, não da igreja. O que Deus fez com Israel, a eleição de Israel é irrevogável. Deus tinha uma base missionária do mundo, quem? Israel. Deus escolheu os antigos lá, os patriarcas, né, a história dos reis, assim vai a Bíblia inteira. Deus não revoga nada disso. A promessa de Deus para com Israel é irrevogável. É claro que para um judeu ser salvo, ele precisa o quê? Aceitar Jesus, ok? Mas quando a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus, na verdade são irrevogáveis, é só você ler o versículo anterior. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quando, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que o Senhor está dizendo desde o tempo lá dos patriarcas? Que quando Deus olhou para Israel, e havia uma escolha redentiva dentro de Israel, para ser uma base missionária do mundo, Deus não vai revogar. Israel fazendo o que for, ele continua sendo a nação eleita, ele não vai revogar isso. Agora, a condição de salvação, tem que aceitar Jesus. Porém, tudo que Deus prometeu a respeito de Israel é irrevogável. O que Deus colocou sobre Israel é irrevogável. Então, quando a gente diz, irmãos, que Deus não tira, quando a gente diz, né, que o dom é sem arrependimento, que as pessoas fazem o que querem, é mentira. É mentira. O que Deus estava falando era a respeito de Israel, que desde os tempos antigos, aquilo que o Senhor estabeleceu como propriedade em Israel, para ser essa base missionária, e se transformar para pregoar ou levar o nome de Deus para todas as nações, ele continua, tanto, que a história da vinda de Jesus está ligada ao quê? A volta dele para Jerusalém, a descida no Monte das Oliveiras, o Senhor governando a partir de Sião, a lei sendo instaurada a partir de Jerusalém, tudo ainda está ligado, porque Deus não vai revogar a aliança dele com Israel. Então, quando a gente fala dos dons espirituais, que nunca sai, que não revoga, que qualquer bêbado usa o Espírito Santo, irmão, isso é mentira. Foi a minha vida toda em crise, lutando. Alguém está com frio, gente? Abaixa um pouco, aumenta um pouco, né? Foi a vida toda, irmãos, lutando com isso aqui. Isso aqui eu não tenho tempo para explanar tudo, mas em outro momento a gente pode... O que? Perguntar agora? Fala, senão vai ficar no meio da aula. Não, mas aqui está dizendo os dons e a vocação. Quando ele pega aqui no 21, ele está dizendo, quanto ao Evangelho, são eles inimigos da própria causa. Quanto, porém, a eleição. E aí tem que falar sobre predestinação, eleição, não tenho tempo. Mas o que o Senhor, se você pegar e discorrer todo o texto, o Senhor está falando sobre Israel aqui.
uma oportunidade que Deus abriu para Israel, escolheu Israel, e que isso não vai ser revogado em hipótese nenhuma, né? Tanto que veio para aqueles que eram seus, e os seus não receberam. Só que Israel vai ter salvação e redenção no fim, né? Tanto que alguns, né, homens que estudam escatologia diz que a grande tribulação é para os judeus. Eu acredito que também é, não só, mas que Israel será salvo na grande tribulação. Por quê? Porque Deus não revogou a aliança com Israel, e não vai revogar. Veio para aqueles que eram seus, e os seus não receberam, não quiseram, não aceitaram ele. E mesmo assim, não aceitando, a palavra vindo aos gentios, né, passando para a gente, Deus continua com a aliança que ele tem com Israel. Amém? Então, quando a gente fala sobre a eleição de Deus, quando Deus elegeu, quando Deus escolheu Israel, né, aconteça o que acontecer, que ele está falando até dos patriarcas aqui, os dons e essa vocação de Deus, ela vai ser irrevogável. Não vai mudar a aliança, não vai quebrar o pacto que ele tem com Israel. Ok? Então a minha vida inteira eu aprendi, por isso que eu ficava em crise, eu falava assim, não que uma pessoa não possa ser usado, né? Mas eu falava assim, como é que um homem, né, que já está, como eu falo lá, foi cortado da árvore, está secando, está como palha, vai ficar usando o Espírito Santo agora, o Espírito Santo usando ele para quê? Usa eu então, usa você, ou usa pelo menos quem está querendo ficar santo, ou uma pessoa que mergulhou no pecado, quer ficar no pecado, Deus vai continuar usando. Então eu sempre fiquei em crise com isso. E aí quando eu saí da Assembleia, a gente vai estudar melhor, a gente vai, né, porque a gente ouve muito pastor, aquele negócio, né, e às vezes é igual os crentes de Beré, né, a gente tem que pegar a palavra e examinar, e eu sempre examinei muito, e eu peguei, irmãos, e fui estudar isso aqui a fundo, e fala da eleição de Israel, a aliança que Deus tem com Israel é irrevogável, ok? Então assim, não estou falando que Deus não possa usar, como o texto que a pastora leu, existem pessoas que serão usadas, só que, irmãos, eu estou dizendo que uma pessoa não pode viver 40 anos no pecado, mergulhada por decisão, não é um pecado acidental, é um pecado por decisão, não é que pecou, mas é a prática do pecado, como João fala nas suas epístolas, a pessoa vive a prática do pecado, ela mergulha naquilo ali, ela fica naquilo ali, e agora é usado com todos os dons. Então, muitas pessoas que vão chegar diante do Senhor, é como esse texto que a pastora leu, as pessoas, elas, óbvio, se movimentaram nos dons, elas tiveram, às vezes, curou o aleijado lá, o paralítico andou, o morto ressuscitou, e naquele dia ela pode chegar diante do Pai e falar assim, mas o Senhor me usou, morto ressuscitou, coxo andou, cego, mas e a sua vida, como é que estava? Diante do pecado, apartai-vos de mim. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, fala ou não fala? Eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que vive no pecado, não estou falando que peca, todos nós aqui pecamos, eu estou falando que vive a prática, como o apóstolo João fala nas suas epístolas, a prática no pecado, ela vive, e por um tempo, aquilo que eu falo, ela ainda se move em dons. Irmãos, cansei de ver isso na Assembleia de Deus, irmãos. O cara chegava lá, revelava até placa de carro, telefone e tudo, quando tu vai ver a vida dele, só Jesus. Fala, mas como é que Deus usa um miserável desse? Agora, é isso aí, o Senhor me usou, o Senhor fez, e agora não vai me salvar? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, no meu ver, isso tem um prazo de validade, porque como eu falei, qual é a visão que eu tenho? É quando você pega um galho de árvore e poda, ele vai secar no mesmo dia, na mesma hora, dependendo do galho da árvore, vai ficar quanto tempo lá? 5, 6 dias, verde, vai começar a secar. Assim é a nossa vida, às vezes Deus já podou alguma coisa e a gente está movendo, se movimentando ainda, mas tem um prazo de validade, vai chegar uma hora que a fonte secou.
Amém? Então, irmãos, nós precisamos, tanto que Paulo está escrevendo aos romanos aqui, ó. Porque Paulo está escrevendo aos romanos, falando justamente de quem? Dos judeus, para os romanos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa história de que Deus usa de qualquer jeito, irmãos, eu não acredito. Ainda mais com essa base bíblica, né? E eu vou conversar com o meu antigo pastor e depois eu trago para vocês. É um homem muito certo, convicto na teologia. E eu vou trazer justamente isso aqui para ele, para ver o que ele vai me dizer. Converso com meus pastores até hoje, pastores antigos, homens que foram professor meu. Até hoje eu tenho contato deles todos. Mas, pelo que eu estudei, irmãos, está bem claro, muito claro. A relação é com Israel. Amém? Para a gente terminar, eu acredito aqui que eu passei, né, tudo que eu queria nessa primeira aula, a gente fazer, né, na verdade, um apanhado sobre essas características, né? E na próxima aula a gente termina alguma coisinha e a gente já entra nas 3 categorias dos 9 dons, porque os 9 dons, eles vão ficar agora em 3 categorias diferentes, e a gente vai entender. E aí, irmãos, a gente entender cada dom, para mim, é extremamente importante, porque a maioria da igreja acha que o dom de profecia é a palavra de conhecimento, ou a palavra de conhecimento é o dom de profecia, e são 2 coisas totalmente diferentes. Então, até para que a gente se mova, né, a gente precisa entender o que Deus está nos entregando, o que Deus nos deu como dom, porque, irmãos, todos aqui está acessível. Deus dá conforme for útil. Às vezes você tem um dom que eu não tenho, eu tenho um que você não tem, e isso completa o corpo, mas nós podemos nos mover nos dons. E qual a importância do que eu falei aqui, irmãos? Buscar com zelo, primeira coisa, temos que buscar os dons com zelo. Segunda coisa, não ser ignorante a respeito dos dons. O que significa isso? Eu vou me mover, mas eu estou achando que é assim. Não, a Bíblia tem a instrução correta para que a gente se mova. Então, primeira coisa, busque com zelo. Segundo, não seja ignorante a respeito de como os dons funcionam. Paulo, né, trouxe a instrução de como a gente deve se mover nos dons, ok? E terceiro, quando você busca, quando você sabe se movimentar, aperfeiçoa o dom que há em ti. Sabe qual é o nosso grande problema hoje? Estou com uma preguiça de me mover, de estudar, de orar. Porque, irmãos, os dons espirituais, eu falo por experiência própria, ao meu ver, né, a gente estuda a instrução, aqui tem 3, 4 capítulos, aqui a gente estuda, dá para estudar a vida inteira, que Paulo fala sobre os dons espirituais. Mas ao meu ver, a questão da movimentação dos dons espirituais, irmãos, é devoção, relacionamento com o Espírito Santo. Não tem como uma pessoa se relacionar com o Espírito Santo e não se mover nos dons, é impossível. É impossível. Uma pessoa que tem uma relação afinada com o Espírito Santo, que tem uma devoção no seu coração, uma inclinação, uma encurvatura para estar com o Senhor, para o Espírito Santo, para ter tempo com o Espírito Santo, é impossível que não se mova nos dons. É impossível. É impossível. Se move. Amém? Glória a Deus. E aí a gente vai estudando, a gente vai ver, depois a gente vai pegar Paulo também nas outras aulas falando sobre buscar esse aqui melhor do que esse. A gente vai ver o porquê que Paulo está falando sobre essas coisas, ok? Amém? Glória a Deus, vamos estar de pé. Tá sendo gravado, tá ao vivo lá. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Agora o cálice para sempre, a Kenny, ó. Pode fazer, Kenny. A Kenny está com a Bíblia ali, um livro aberto. Mas se quiser pode fazer a pergunta, a gente responde aqui rapidinho, não tem problema não. Porque aí não acumula. Mas aí tem que ser dessa aula, né? Não, pastor, o dom de profecia, não. Sobre essa aula a gente... Alguém quer perguntar?
o que acontece quando eu falo aqui que os dons eles são irrevogáveis, né? Você está falando de Israel, sobre eleição, é uma coisa muito além do que dom, né? E a Bíblia aqui, ela, quando a gente fala assim que a pessoa ela perde o dom, isso na igreja também é outra coisa que foi muito bombardeado. Não perde, não perde, não perde. Eu não quero dizer que ela possa perder, mas eu quero dizer que fica inativo, ela não acessa mais. Porque preste atenção, como eu falei, o que foi nos dado? O Espírito Santo está conosco. Então quem que aciona a minha vida para me mover numa palavra de conhecimento? O Espírito Santo. Se eu estou no pecado e não me relaciono mais, como eu vou acessar uma palavra de conhecimento? Como Deus vai me entregar? E isso começa o quê? A morrer. Agora, no arrependimento, essa pessoa voltando, ela recebe novamente. Aquilo é ativado novamente, tá? Então assim, quando eu falo que ela perde, não é que ela perde, né, é retirado por inteiro, ela nunca mais tem, Deus retalhou ela ali e acabou. Não, ela perde o acesso, por causa, desconecta por causa do contato com o Espírito Santo, ok? A Bíblia diz que o Espírito Santo, né, se entristece, etc e tal, então assim, a gente perde esse acesso. Sim, sim. Sim. Mas devido a um momento, em 10 anos pela uma vez, claro que pode, às vezes queria falar com o senhor. Aí usou, o cara fala, senhor, ele queria falar contigo, que às vezes não estava se relacionando. Sim. Aí no momento é usado. Sim. Acontece. Isso é importante a gente saber, irmãos, porque muitas pessoas realmente perguntam isso. Quem foi que usou? Né? O que aconteceu? Foi o diabo, etc e tal. Irmãos, a gente vai ver até quando a gente for ver a questão da variedade de línguas, né? Existem línguas, na verdade, pelo menos 3 tipos de línguas, né? Nem tudo é variedade, nem tudo é o dom de língua, né? E são línguas às vezes diárias que a gente movimenta. O que eu quero dizer? Para Deus usar uma pessoa, Ele não precisa usar o dom. Isso é muito importante a gente entender. Não, o cara chegou ali, foi e falou um negócio para mim, então ele me deu uma palavra de conhecimento, ele se moveu num dom? Não. Como Humberto falou, a mula falou de Balaão, o profeta não estava ouvindo, Deus usou a mula. Então o que Deus pode fazer, irmão? Deus usa o que quer, como quer, na hora que quer, da forma que quer e ponto final. Entende? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão de envolver o dom na onde ele não está. Deus pode usar uma pessoa de qualquer jeito ou de qualquer forma. Agora, se o cara está bêbado, né? Você lembra lá de Ciro? Deus usou o Ciro, era um rei pagão, extremamente pagão, e Deus usou para libertar Israel. O que Deus não usa? Então a gente tem que ter cuidado de pegar, como eu falei aqui, os dons 9 e falar assim, não, que Deus está usando no bêbado, no mendigo, no fulano, no beltrano, no isso, no endemoniado. Calma. Você lembra o endemoniado de Gadara, para a gente terminar aqui? Jesus sai do barco, aparece lá, ele vem correndo. Na hora que ele vem correndo, diz a Bíblia que ele se prostra, lá da região de Gadara, ele se prostra, ele olha para Jesus, diz que o adorou. Mas o cara estava endemoniado. O que significa aquilo? Deus deu uma lacuna no tempo para ele, para que ele reconhecesse o senhorio de Cristo, que Jesus estava ali na presença dele para ele ser liberto. Só que logo depois, Satanás pega a boca dele depois, e aí ele começa o quê? A afligir a Cristo. Então, irmãos, essa soberania, né, para Deus agir, quando Deus quer falar com um, fazer, ou quando Deus deu essa oportunidade dele ser liberto, ele correr aos pés de Jesus, ainda que o diabo pegou, a legião pegou ele depois, mas ele foi liberto, porque Jesus foi lá e fez ele ficar liberto.
Então, essas lacunas que tem na Bíblia, Deus abre oportunidade para o homem, né? Para falar com um, para falar com o outro, para a própria pessoa se chegar a Cristo. Deus abre essas lacunas. Agora a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque dom espiritual, muitas vezes, não está sendo movimentado. Os dons espirituais, eles são usados para a igreja, através da igreja, e não através de qualquer um. É claro que se você tiver um mendigo na rua, o cara está lá, né? E na maioria dos que estão presos na rua, porque existe um demônio que prende, porque ninguém gosta da rua, né, irmão? Só o diabo. Então existe uma entidade, um demônio que está prendendo essa pessoa na rua. Agora é claro, se o cara ele tem, né, uma lucidez como o gadareno nesse dia, lá no meio da praça, lá agora, lá da Bíblia, o cara se arrepende, não, começa a chorar, quero voltar para Jesus, irmãos, ali Deus pode ativar ele novamente. Amém? Então, foi igual o pastor Douglas que falou no café, irmãos, tem muitas coisas acontecendo no mundo esses dias, porque a igreja não está mais pregando, a igreja não está mais se movimentando nos dons. Deus está salvando gente do nada, no meio da rua, no meio da esquina, no meio da praça. Deus está tocando em pessoas, Deus está trazendo essas pessoas de volta. Amém? Glória a Deus. Mais alguma pergunta? Não? Amém. Pai, adoramos o Teu nome, Te agradecemos por esse tempo. Obrigado porque queremos aprender mais da Tua palavra. Que o Senhor, Pai, possa trazer lucidez ao nosso espírito a respeito da instrução da Tua palavra. Obrigado porque, Pai, não ficamos com dúvidas. Tudo, Pai, a Tua palavra ela tem resposta. Tudo, Pai, a Tua palavra traz direção e traz instrução para a nossa vida, para o nosso ministério, para o nosso coração. Obrigado, Deus, pela riqueza que a Tua palavra tem para nos instruir a respeito do reino dos céus. Por tudo nós queremos Te agradecer e Te pedir em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Até domingo em nome de Jesus.